Boa noite. Vou esperar o professor Fábio aí. O professor Fábio chegou aí, só. Opa, tá aqui. Opa, boa noite, professor. Muito boa noite, Afonso. Boa noite a todas e todos que já se encontram presentes. Tá me ouvindo aí bem? Ouço bem? Meu som está adequado também? A imagem está ok? Tá tudo ótimo. Eu acho que a gente pode começar com a sua apresentação aí, né? Até para todo mundo se empolgar com essa biografia extraordinária sua aí. Muito obrigado, Afonso. Então, novamente, boa noite a todos e todas. Prazer estar aqui para poder debater um tema tão importante que é a segurança pública. Eu acho que seu canal tem bastantes seguidores que compartilham certamente da importância de debates relevantes para a nossa sociedade, e a segurança pública é um deles. Eu sou Fábio Pedroto, delegado de polícia no estado do Espírito Santo, desde 2012. Eu fui policial militar no estado do Rio de Janeiro, sendo minha primeira atividade no campo da segurança pública. Fui também policial penal durante longos anos, também no estado do Rio de Janeiro, sou natural do Rio de Janeiro. Então, comecei a minha carreira na segurança pública lá. Minha graduação foi na Universidade Gama Filho, na Piedade. Para quem é do Rio, o pessoal conhece aí o bairro da Zona Norte. E desde 2012 moro no Espírito Santo, terra que adotei aqui como um querido local de construção de amizades e construção também da minha carreira como delegado de polícia. Sou professor universitário também de Direito Penal, dou aulas na Rede Docton de ensino. Também ministro aulas na Academia de Polícia Civil, nos cursos de formação. Ministro aulas também nos cursos de formação da Polícia Militar, curso de habilitação de sargentos. Foi a última oportunidade que tive de estar com os militares lá em suas formações. E para as guardas municipais da região metropolitana também participei de algumas formações. Então, professor, neste momento em que a sociedade se afasta mais do que já é o habitual das forças de segurança, como se... a gente falou, agora há pouco antes de entrar ao vivo aqui, a gente falou um pouco sobre isso. Como que a gente faz para a sociedade entender e as forças de segurança entenderem, forças de segurança estas compostas por trabalhadores, entenderem que eles são parceiros na luta contra o crime e que realmente esses casos da polícia violenta e algoz da sociedade, coisa e tal, isso é uma porcentagem menor do que a grande parte da polícia, a maior parte da polícia. Perfeito, Afonso. Quero mandar um abraço para todos os amigos que estão aqui, e amigas, né? O meu amigo Dr. Tiago Viana, grande delegado também de polícia, de vanguarda, também progressista, democrata, um excelente quadro dentro da nossa instituição. Grande abraço, Tiago, meu amigo. Então, Afonso, a gente, antes de tratar de polícia, é fundamental que a gente estabeleça alguns importantes fundamentos de construção da própria polícia, né? A gente precisa compreender que a sociedade brasileira está fundada em o que nós chamamos de racismo estrutural, nas palavras do professor filósofo Silvio Almeida. A partir dessa ideia de racismo estrutural
E a partir da ideia da origem da pena, a gente vai construir hoje o conceito da polícia moderna. Como chegamos até hoje, é importante, para se concluir isso, a gente analisar o histórico de desenvolvimento social e cultural. Veja, obras fundamentais, eu aproveito aqui para até sugerir para a leitura de alguns amigos e amigas, uma obra sem a qual é impossível falar de polícia. Algumas obras, né? Você tem, aqui eu até separei, Punição e Estrutura Social, do Rush-Kishheimer, uma obra fundamental para compreender a origem da punição, e a polícia está intimamente ligada à construção da punição. Eu também recomendaria Dos Delitos e das Penas, de Beccaria, que no século XVIII já trazia conceitos muito interessantes sobre a questão da pena. Vigiar e Punir, de Foucault, também é uma obra maravilhosa, que, na verdade, traz a ideia do nascimento da prisão. Então, são 3 obras fundamentais para a gente compreender a polícia de hoje. Porque a polícia, fundada nessas ideias punitivas, ela hoje reproduz aquilo que ela aprendeu a fazer. Veja, a polícia brasileira, ela tem como marco inicial 1808, que nós podemos conceituar como o nascimento da polícia no Brasil. Veja, em 1808, a polícia foi criada no Brasil com finalidade de manutenção da estratificação social da época. A polícia de 1808 até quase o final do século XIX atuou na repressão escravista. A polícia brasileira nasceu para conter grupos. Esses grupos indesejáveis. Muitas aspas nessa expressão indesejáveis. Perfeito? Então, a polícia nasceu para, obviamente, garantir o patrimônio e também conter grupos. Conter mobilidade social, conter as condutas tidas como inaceitáveis na época. Veja, não é à toa que em determinado momento histórico nós criminalizamos a mendicância, nós criminalizamos a vadiagem. O sujeito não conseguir um emprego, estava passível de responder a um crime e ser submetido a uma pena. Veja, como é que se constrói a polícia a partir de concepções políticas da época. Muito bem? Então a polícia nasceu dentro desse ambiente de repressão a grupos vulneráveis. A gente não pode esquecer isso, porque isso vai acabar permeando, lastreando a ação das polícias até os dias de hoje. Então, a gente avança no tempo, a República se consolida, e em 67 nós temos um fato interessante, que é a junção da política de segurança nacional das Forças Armadas com a política de segurança pública, levada a cabo pelas polícias. Mas essas funções se confundem. E aí surge, então, uma polícia extremamente militarizada, treinada num ambiente castrense, voltada a combater o inimigo. Em 88, nós tivemos a oportunidade de fazer uma viragem histórica e construir uma polícia, talvez, desmilitarizada, em que você separaria bem as funções das Forças Armadas, defesa da integridade nacional contra o inimigo externo, entre outras funções, e a ação da polícia, que não teria esse caráter militarizado, voltada mais para a proteção do cidadão. Porque quando você acaba tendo uma formação única das Forças Armadas e das polícias militares, por exemplo, você acaba confundindo o objeto de proteção. Então veja, e aí em 88 nós perdemos a oportunidade de criar um modelo diferenciado de polícia. E até poderíamos avançar para a ideia de uma polícia de ciclo completo, ou uma polícia de carreira única, enfim, que também é um debate a ser feito. E isso não aconteceu. Nós mantivemos o modelo militar, o treinamento focado no combate ao inimigo, e então, até hoje, possuímos esse formato de policiamento. Temos 2 polícias, uma militarizada, que faz o policiamento ostensivo, e uma polícia civil,
que apura as infrações penais dentro do campo da materialidade e da autoria. Então, a conjuntura se deu com a criação da polícia para conter grupos vulneráveis e militarizada um certo tempo depois. E é hoje o nosso modelo. E veja bem, eu não digo que a polícia militar somente tem um aspecto militarizado. Nós temos o que a gente compreende como uma militarização das outras polícias. Nós temos também uma militarização da mídia e, consequentemente, uma militarização da sociedade. Por que eu falo isso? Porque quando nós, por exemplo, tivemos a virada dos anos 70 ou 80 para o regime democrático, já estávamos no processo de redemocratização, nós perdemos aquele inimigo público que era o subversivo. Aquele que ousou contestar aquele golpe cívico-militar que ocorreu em 64. Então, quem contestou aqueles atos que violaram a Constituição vigente, que determinaram a ditadura militar, se tornou subversivo, inimigo número 1 do regime. E esse inimigo era tratado como, de fato, um risco, não só para a segurança pública, mas para a estabilidade do Estado brasileiro. Portanto, criou-se, então, esse sistema de controle do subversivo. Quando o subversivo desaparece, com a redemocratização, nós temos que criar um novo inimigo para justificar a política repressiva. Qual é o novo inimigo que surge, então, como elemento fundamental de manutenção ideológica das políticas repressivas? E eu falo manutenção ideológica porque a gente compreende que as polícias hoje sofrem um controle político no seu funcionamento. O policial hoje, e aí falando já sobre um pouco do que você perguntou, o policial hoje, ele é instrumento político para a manutenção do status quo, do sistema. Veja, então nós elegemos quem como novo inimigo público? O traficante de drogas. E quem é o traficante de drogas no Brasil? Exatamente, é o jovem, com pouco ou nenhuma instrução, morador da periferia, não branco, que ingressa nas fileiras do tráfico. Então veja, em 1808 nós criamos a polícia para conter um grupo vulnerável que estava já se inserindo gradualmente na sociedade, que eram os negros, que era a escravidão. E hoje nós também temos uma formatação da polícia para conter também um grupo de pessoas específicas, que é esse que eu falei para você. Não é à toa que hoje nós temos 800 mil miseráveis presos no Brasil. Então o controle social continua se dando por meio do sistema de justiça criminal, não só por meio da polícia. E veja, quando eu falo polícia, eu falo em instituição. Eu não falo nos componentes da polícia, que são homens e mulheres abnegados, que dão o seu melhor. Então, eu falo em controle da instituição. É uma instituição de sequestro. As polícias no Brasil são instituições de sequestro. No sentido de que são capturadas pelo poder político, que manobra da forma que bem compreende. E aí nós temos uma polícia hoje desvalorizada, desprovida de direitos e garantias básicas. Por exemplo, hoje as polícias militares do Brasil, elas não têm o direito à greve, à reivindicação de valores básicos, não têm direito a juntarem-se em associações ou em sindicatos para a busca de suas garantias. Temos uma polícia hoje que possui uma restrição em seus direitos e garantias fundamentais que não se harmoniza com a Constituição Federal. Essa é uma das falas, inclusive, que o Orlando Zacconi traz, né, que é o delegado de polícia do Estado do Rio de Janeiro, que ele diz: o policial, ele é um cidadão, ele é um trabalhador, mas não tem as mesmas garantias do trabalhador. O policial, ele acaba sendo abrangido por aquele conceito de herói.
Eu me lembro muito bem que eu passei por várias formações policiais, todas de natureza militar, não só da polícia militar. A no sistema prisional também tinha um cunho militarizado, a da Polícia Civil também tinha um cunho militarizado, as guardas municipais também têm natureza militarizada. Então, é uma militarização da segurança pública. E digo mais, é uma militarização do sistema de justiça criminal como um todo. Não raro, vemos manifestações dos outros atores do sistema de justiça criminal de natureza eminentemente militarizada, tratando realmente dentro do campo do inimigo interno, não dentro do campo do violador da lei, do desviante. Nós tratamos como inimigo. E inimigo não se dá direito. Inimigo se age com um extremo rigor. Como é que eu vou conceder direitos ao inimigo? Nós estamos no estado de, entre aspas, guerra, que foi criado, construído. Voltando aqui ao raciocínio anterior. Então, o policial hoje, ele... Tem até uma frase aqui do verso do livro, né, que é Delegados de Polícia da Grande Vitória e as Políticas de Drogas. Eu peço até licença para ler aqui. Vemos jovens, com ou sem farda e oriundos de uma mesma classe social, se degladiando em um verdadeiro coliseu moderno por uma luta sem sentido, que é a repressão às drogas. Por que e por quem morremos? A quem interessa essa guerrilha às drogas? Quem poderia dizer qual o benefício social dessa política falida? Nós, policiais mal pagos e mal amados, estamos perdendo nossas vidas para assegurar privilégios seculares. E pior, levamos juntos outros tantos jovens periféricos, assim como nós, igualmente instrumentalizados para exterminar a pobreza. A grande massa dos policiais hoje no Brasil vê a carreira como forma de ascensão social. Quem fala é o Anderson Duarte, capitão da Polícia Militar do Ceará. A Polícia Militar hoje é uma forma de ascensão social do negro e do pobre. Perceba isso, é a fala dele. Então, a polícia hoje no Brasil, ela é eminentemente composta por jovens negros. Mesmo assim, é instrumentalizada a realizar um papel que efetivamente realiza. Às vezes, sem saber. Eu costumo falar isso. Então, quero aqui dizer que toda a minha solidariedade aos policiais do Estado, do Brasil, que todos os dias saem de casa para realizar suas atividades, mas que não tem ideia de tudo que se movimenta, tudo que está subjacente àquela conduta dele na atividade fim. Então, nós temos uma militarização das polícias e da segurança pública, uma politização das polícias, também por outro lado. Então, falando sobre a mídia, né, para chegar nesse contexto que a gente quer chegar numa síntese, a mídia hoje se comporta também de forma militarizada. Você vê que a mídia utiliza um linguajar criminoso. Você vê os apresentadores dos telejornais sensacionalistas do meio-dia e das 6 da tarde, utilizam esse linguajar, as gírias do universo criminoso, as gírias da atividade policial, porque você normaliza isso. Você vê vários... o vagabundo, a semente do mal, o capiroto. Exatamente. Você transforma aquela pessoa que violou a lei numa espécie de entidade fantasmagórica. Você criou ali, a mídia cria, através da militarização do discurso, cria, evidentemente, um estereótipo, um perfil. Nas palavras de Agamben, um sujeito matável. Porque o vagabundo, o traficante perigoso, o semente do mal, o marginal, ele tem que ser exterminado. A sociedade assume isso como realidade. Porque, veja, 1/4 da população brasileira, Afonso, não tem acesso às redes sociais, não tem acesso à internet. São 50 milhões de brasileiros que só têm como forma de educação, de culturalização, de informação, a TV aberta. Então, veja que a construção do inimigo se dá na mídia, que por sua vez pauta o trabalho das polícias,
que por sua vez é um produto da sociedade, que compra também essa ideia. Uma vez eu trabalhei na DENARC, né, Departamento de Narcóticos aqui durante um tempo. Eu perguntei para um garoto que tinha sido pego com poucos gramas de drogas lá, na época. E ele disse, delegado, eu mereço ser preso, eu sou um traficante perigoso. Eu perguntei, por que você é perigoso? Não, porque eu sou traficante. Mas você já praticou algum homicídio? Você foi pego sem armas? É a primeira vez que você está sendo preso? Não, mas eu sou perigoso. Quer dizer, ele internaliza essa construção midiática e social de que ele é um perigo para a sociedade. Não estou dizendo que os traficantes não sejam perigosos quando estão armados, quando estão em confronto direto com a polícia. Mas até esse confronto é provocado pelo Estado. E aqui eu falo Estado no sentido amplo. Ok? Ele é provocado pela mídia, é provocado pela própria sociedade, que, lembre-se, está construída numa base de racismo estrutural. Então você vai aliançar as condições socioeconômicas desse jovem, as condições étnicas e o controle higienista que parte da sociedade deseja, e o resultado é esse. Você lança jovens com farda em guerra contra jovens sem farda, para manutenção de estratégias políticas completamente equivocadas, que só tendem a determinar a perpetuação do poder político. Né? Isso Foucault já dizia, isso Kirchheimer já falava lá na década de 30 do século passado. Isso Beccaria já falava. Então, não é novidade esse discurso. Né? Então, perceba que a sociedade, as mídias, as polícias atuam em um ciclo de construção de uma imagética do crime. Veja, faça uma experiência, não sei se você dá aula, ou enfim, nos seus grupos aí de atuação, faça uma experiência, peça para um grupo de pessoas desenhar o criminoso, num papel. Fala, em 5 minutos você desenhe a figura do criminoso. Muito bem. Os desenhos serão, geralmente, chamado homem palito, vai fazer aquele desenho do palitinho com os braços. Geralmente vai ser do sexo masculino, com uma arma na mão, geralmente uma poça de sangue, ou uma pessoa deitada, como se tivesse sido assassinada, ou um saco de dinheiro nas mãos, bota o cifrãozinho ali no desenho. Inevitavelmente, é esse o retrato do criminoso para a sociedade. Nunca vão desenhar um sujeito de terno e gravata, com uma caneta nas mãos. Porque eles não veem essa pessoa como criminosa. Sutherland, já em pesquisas também nos Estados Unidos, no século passado, ele estudou dezenas de empresas estadunidenses e provou que todas as empresas que foram estudadas por ele praticavam crimes. Só que não eram criminalizadas, porque os processos de criminalização, o conceito da criminologia crítica, né, se dá sobre pessoas determinadas. Se dá para manter o controle. A lei de drogas hoje é uma lei que foi feita para manter o controle. Porque veja, o traficante hoje que é preso é dentro desse perfil que eu falei para você. O grande traficante, o branqueador de capitais, ele não é atingido pelo direito penal. Porque o direito penal ele foi criado para punir a pobreza, para conter os indesejáveis, para tirar da sociedade os não consumidores. Aqueles que não têm capacidade de consumir. Mas por que não têm capacidade de consumir? Aí se desenvolve toda uma série de questões também. Acho que eu estou falando muito. Vou deixar você fazer algumas considerações aí, Afonso, que você queira fazer. Não, a gente precisava dessa abertura, mas a ideia era essa mesmo. Eu acho que falta oportunidade para a gente mostrar para a sociedade que essa polícia tida como algoz, ela é produto de uma construção histórica. E quando você falou sobre o policial ter isso como ter a polícia como uma forma de ascensão social,
Isso me remete até a uma fala falou do Zacone, eu lembrei da vereadora Marielle, que foi assassinada, e ela trabalhava com policiais no Rio de Janeiro também. Para muita gente que não sabe, ela trabalhava com policiais no Rio de Janeiro, na Comissão de Direitos Humanos da LERJ, e ela chegou a fazer pesquisas sobre isso, assim, 80%, salvo engano, dos policiais que ela atendia, famílias de policiais que haviam sido assassinados, eram policiais oriundos de regiões periféricas, e em sua grande maioria negros, que dependiam de uma ajuda do Estado, e dali ela viu que a maioria dos policiais era composta por policiais negros e pobres no Rio de Janeiro. E o que torna essa guerra, no caso do Rio de Janeiro especificamente, essa guerra às drogas especificamente no Rio de Janeiro, numa guerra de pobre contra pobre. Porque essa coisa do traficante que a sociedade desenha, ela nunca passa sequer perto daquele dono do poder real do narcotráfico, que via de regra é um homem branco, rico, morando em alguma área nobre do Rio de Janeiro. Isso aí, nos últimos tempos, a gente conseguiu assim, ter alguma luz, que algumas pessoas foram descobertas, e vendo isso, assim, eu lembro dessa fala dela, eu lembro de algumas exposições de estudos dela, e de outras pessoas por aí mais conhecidas que trabalharam diretamente com policiais, aí eu falo da figura assim, né, de agentes políticos que trabalharam com policiais, e aí é bom lembrar assim, que tem duas figuras muito odiadas pela sociedade atualmente, né, o agente político e o policial, né, e são duas figuras importantíssimas para que a sociedade funcione de uma forma saudável. E aí eu volto àquela pergunta inicial, como fazer para a sociedade entender que ela deve ser parceira das forças de segurança, mas ao mesmo tempo como fazer para que as forças de segurança saibam que elas devem ser parceiras de fato da sociedade, né? E ultimamente a gente tem visto casos nos Estados Unidos, sobretudo, de violência policial, mas aí a gente, voltando para o Brasil, a gente vê que aqui é mais complicado combater isso por conta da militarização. E aí, toda vez que a gente fala em desmilitarização da polícia, oportunistas de plantão chegam para dizer que nós queremos o desarmamento da polícia, e não é isso. Aí eu vou te pedir para discorrer sobre isso, assim, com toda a sua experiência acadêmica e prática, de que como nós que defendemos a desmilitarização, defendemos também que o policial, o trabalhador, seja valorizado, e que a militarização só prejudica esse trabalhador, porque o Brasil é, de fato, o país onde a polícia tanto morre quanto mata. Nenhum outro lugar do mundo a polícia urbana tanto morre quanto mata quanto no Brasil. E aí eu queria te pedir assim, que discorresse de forma didática sobre a desmilitarização, a necessidade da desmilitarização, e se conseguir desmistificar isso assim, em algumas palavras, eu acho que com a sua capacidade de professor, sobretudo, até mais do que de policial, porque a de policial é a do trabalhador que a gente está falando aqui, né? Como que é necessário que o policial saiba que ele é trabalhador, que essa militarização é ruim para ele, e como que a sociedade não consegue entender isso também. Como fazer esses dois lados entenderem essa história da desmilitarização da polícia? A compreensão que nós temos que ter é a seguinte: quando nós falamos em extermínio da pobreza e da juventude negra, nós estamos falando também daqueles jovens nessas condições que vestem farda. Como você disse, a maioria dos policiais militares, boa parte deles, vê a polícia como uma forma de ascensão social, principalmente policiais negros, alijados dos processos econômicos e políticos desde muitos anos. Então, a polícia militar, hoje, é uma forma de ascensão. Eu sou testemunha disso porque eu ingressei na Polícia Militar, para mim foi uma forma de ascensão social. Eu ingressei na Polícia Militar com 22 anos. E foi importante para mim. E tenho muito orgulho de ter ingressado na Polícia Militar. Então, a gente tem que verificar que o policial
ele também é vitimado dentro desse processo. E ele é construído dentro dessa ideia de suposta proteção de bens jurídicos, na verdade, é a proteção de privilégios. Quando o policial se questiona, por exemplo, a origem da proibição das drogas, ele sabe que ele tem uma missão, aplicar a Lei 11.343 de 2006. Mas será que ele se questiona por que essa lei foi produzida? Quando ele passa a se questionar, ele vai verificar que ele é instrumento de contenção de outros jovens em situações socioculturais semelhantes a dele, a pretexto de garantir o bem jurídico, saúde pública. Só que, subliminarmente, o que é desejado por essa política proibicionista não é garantir a saúde pública, até porque quando você prende um traficante, você lança ele ao cárcere e é lá o local em que ele terá as maiores violações em sua saúde. Então você não protege a saúde pública nem a saúde individual. Você protege interesses. Interesses de controle social. E o policial muitas das vezes não se questiona isso, porque ele não vai buscar a origem da proibição. Ele não vai voltar lá no início do século XX para compreender como a geopolítica determinou a proibição das drogas. Como a geopolítica das drogas, capitaneada pelos Estados Unidos, desenvolveu sua captura política dos países latinos através das políticas proibicionistas. Como as políticas proibicionistas foram importantes nos golpes militares que se sucederam na América Latina. Luiz Carlos Valois fala isso no livro dele, Direito Penal da Guerra às Drogas, livro maravilhoso, talvez, a gente estava conversando mais cedo, talvez o livro de maior densidade e resgate histórico sobre as origens da proibição. Também traria aqui o livro do Pablo Rosa, também, aqui do Espírito Santo também, professor do meu mestrado, também especialista nesse tema, né? Obviamente dentro de uma perspectiva muito mais aprofundada. Então a gente se pergunta, não é por que descriminalizar as drogas, não. Por que criminalizou? Essa deve ser a pergunta. E aí a gente vai resgatar a origem da criminalização, que não é tema nosso hoje aqui, mas avançando. Então, a pergunta que eu faço é, qual é a polícia que a sociedade quer, Afonso? Será que é uma polícia incorruptível? Será que a sociedade quer uma polícia incorruptível? Será que a sociedade quer uma polícia sem controle político? Será que a sociedade quer uma polícia com capacidade investigativa para crimes de alta complexidade? É difícil a gente discutir formação policial sabendo que a atividade fim dele será direcionada. Então, como você disse, a questão da militarização da polícia. Há duas correntes de pensamento. Uma vai dizer que a militarização da polícia é importante porque é um instrumento de produção de política pública. Quando eu tenho política militarizada, eu tenho um controle maior do efetivo através da militarização e, por sua vez, eu posso dar consecução às políticas públicas. Ou seja, o executivo teria esse elemento de ação para distribuir políticas públicas através de suas finalidades propostas. O outro campo vai dizer, peraí, mas a militarização das polícias reforça o controle político, justamente o oposto do que é dito, reforça o controle político e o direcionamento da polícia para conter determinados crimes. Nós temos 1.700 crimes na legislação penal brasileira. 1.700 crimes. Nós estamos aprisionando 800 mil pessoas nesse momento por, no máximo, 20 crimes. 1.680 crimes praticamente não são aplicados no Brasil. Entre eles... É bom lembrar que 50% desse total aí, cerca de 50%, ainda não foi julgado. Assim, é um montante, assim... Temos hoje que não cerca de 40% hoje dos presos são provisórios. Ainda não foram submetidos a julgamento. São prisões precárias.
muitas das vezes acaba sendo uma antecipação da pena. É por isso que eu te digo, a militarização da segurança pública, na verdade, também é a militarização do sistema de justiça criminal, que reforça todos esses conceitos, todas essas bases, que, lembrando mais uma vez, tem origem no racismo estrutural da sociedade brasileira, desde 1808, e tem origem também na finalidade da pena. Nós sabemos que a finalidade da pena ela está intrinsecamente ligada ao controle econômico. Na verdade, é o capitalismo, que tem a pena como elemento fundamental para o seu desenvolvimento. Preciso controlar aquele indivíduo que não tem emprego. Preciso controlar aquele indivíduo que não tem condições de estar na sociedade. Para isso eu uso o direito penal. Eu não uso as outras formas de atuação política estrutural, as outras formas de políticas públicas para essa parcela social. Não, eu utilizo o direito penal. Aí é que reside a perversidade. Eu utilizo o direito penal para conter essa grande massa. Direito penal, não se iludam aqui os estudantes de direito que estão aqui, não se iludam. Quando vocês estudarem direito penal na faculdade, vocês vão estudar, na verdade, um direito que foi criado, concebido e é mantido até hoje através de sua dogmática para conter a pobreza. Muito bem? Essa é a história do direito penal. Essa é a história da punição, em resumidas palavras. Então, quando você militariza, dentro dessa corrente que eu estou citando aqui, você tem um controle e você reduz direitos, como eu falei. O policial hoje militarizado, sob o regime militar, sob o regime castrense, ele tem redução de direito em relação ao policial que não é militarizado. Policial civil, as guardas municipais, os policiais penais. Então, os direitos civis, os direitos constitucionais fundamentais desses trabalhadores, das outras polícias, são assegurados na íntegra. Talvez os direitos dos trabalhadores militares não sejam assegurados, porque, lembrando, é a construção do mito do herói. O policial, ele está ali para combater o crime. Ele aprende isso. Então, na verdade, ele está combatendo a pobreza. Mas a gente acredita que a gente está combatendo o crime porque eu fui jovem. Eu entrei na polícia com 22, 23 anos. Eu saí da polícia querendo prender traficante, porque eu achava que ele era o inimigo principal a ser combatido. Então, e não o sistema que o cria, né? Exato. Então, como eu disse, a mídia vai te levando para esse lado, a sociedade também sofre esse reflexo, não deixando de citar, é importante dizer que a mídia, as grandes mídias, os grandes conglomerados, são empresas privadas, que buscam lucro, que tem que ter anunciantes, e que precisam atender a pautas. Muito bem? E para isso, eles não vão medir esforços em direcionar determinados entendimentos. Essa é a grande crítica que se faz às mídias. Porque são empresas que vivem de publicidade. E você precisa vender a notícia que quer ser consumida. E a notícia que quer ser consumida é o jovem, lançado ao solo, vítima de homicídio, que vai sair no outro dia nos jornais. A sociedade ela tem uma certa predileção por violência. Então, eu vou vender aquilo que é importante, que a sociedade quer comprar. Então, isso vai reconstruindo cada vez mais a identidade criminosa, a imagética do criminoso perigoso. O criminoso perigoso não é aquele garoto que está na esquina ali vendendo uma bucha de maconha, não. O criminoso perigoso é aquele que está agora assinando um contrato fraudado de licitação. É aquele que está desviando recurso público. Que muitas vezes tem a ver com esta área aí de segurança pública. O sistema penitenciário no Brasil, ele envolve muito, da questão de licitação aí. O sistema penitenciário no Brasil ele é muito caro e muito improdutivo, né? É realmente uma coisa que custa muito, muito dinheiro e não se produz nada daquilo que se espera, ou seja, de ressocializar alguém que é preso. Tanto que a gente falou desse número gritante de pessoas que são presas provisoriamente e ficam ali, jogadas. A função...
A função declarada da pena, hoje, e aí, evidentemente, sendo penitenciário, absorve essa massa, a função declarada da pena hoje é retributiva e reformadora, né? Eu vou retribuir o mal causado e vou reformar essa pessoa. Só que as duas coisas acabam não acontecendo. E efetivamente não acontece. E você tem lá um depósito de seres humanos. Veja bem, ou a gente absorve e assume que somos um Estado democrático de direito, garantidor de princípios básicos, consagrados, sobretudo desde a Revolução Francesa, ou a gente rasga a Constituição e assume que não tem condição de assumir esses compromissos. Todos os presos hoje do sistema prisional, isso não é fala minha, eles estão em situação de ilegalidade. Suas prisões. Ilegalidade no cumprimento das prisões. Porque a lei de execução penal, ela não é aplicada na íntegra. Ela é seletivizada. A grande massa não tem os direitos que são garantidos na lei de execução penal. É uma carta de intenções a lei de execução penal. Então você viola os direitos do preso, mas exige que ele cumpra a pena porque ele violou direitos precedentes. Veja que paradigma curioso. A gente tem a ideia de que o preso violou a lei e deve cumprir pena. Ok, vai cumprir a pena. Mas no cumprimento da pena ele tem a lei violada em seu desfavor. E como é que você acha que esse indivíduo vai sair da prisão ressocializado? Que também ressocialização nesse sentido, eu não gosto de trabalhar com esses termos, mas enfim, é o que se espera, pelo menos, né? A função declarada da pena, que não é a função buscada da pena. A função declarada da pena é exatamente ressocialização. A função buscada efetivamente pelo poder político é a contenção de miseráveis. Agora, como é que você espera que ele saia da prisão se ele teve todas as violações de direito possíveis dentro do cárcere? Não estou dizendo aqui, veja, pessoal, eu sei que terão pessoas que vão dizer, pega o preso, aquelas frases, aqueles chavões, aquelas frases prontas, né? Bandido bom é bandido morto, pega o preso e adota, leva para sua casa. Né? Mas essas pessoas estão no discurso de superfície. Essas pessoas que falam essas coisas estão no discurso de superfície, elas não querem compreender o que está realmente como cerne do problema. Eu não estou aqui dizendo que tem que dar, até uma expressão que eu ouvi uma vez de um colega, que tem que dar pudim para o preso, tem que dar suco de laranja para o preso. Não estou dizendo isso aqui não. E também não teria problema nenhum em dar. Veja, eu estou explicando como é que o sistema ele é completamente antagônico. Ele é completamente divergente em vários pontos. Ele não se completa dentro de sua estrutura. Nós assumimos a estrutura do Estado Democrático de Direito. Ou a gente reconhece que a gente falhou nisso, por exemplo, a política de drogas. Ou a gente reconhece que a gente falhou e busca novos caminhos, ou a gente simplesmente ignora a Constituição e assume que não foi capaz de definir nossos rumos a partir desses preceitos basilares. Eu acho que tem um direito básico, que ele é simbólico, né, com relação à democracia, que é o habeas corpus, e que ele é talvez o símbolo da coisa elitista da justiça. Né? Interessante, você citou o habeas corpus. Que às vezes interessante você... Veja que curioso, você citou o habeas corpus. Os movimentos mais radicais que nós temos visto aí, com ideias de fechamento do Congresso, ideias de volta do AI-5, as pessoas que pedem isso não viveram. Veja, uma dessas pessoas presa recentemente, que apoiava a volta do AI-5, fez uso do habeas corpus, que foi um direito fundamental que o AI-5 cassou. Ele defende o AI-5, mas faz uso do instrumento que a democracia trouxe de volta, porque o AI-5 cassou o habeas corpus. Ele foi preso. Primeira coisa que ele fez, impetrou o habeas corpus. Meu amigo Afonso, meus amigos e minhas amigas, é muito bonito você fazer um discurso radical de solicitação de volta do regime militar, do AI-5. As pessoas que pedem isso não têm noção do que foi o regime de exceção. E na primeira oportunidade em que são presos,
fazem uso justamente do principal instrumento de garantia fundamental que foi cassado pelo AI-5, talvez no seu parágrafo 9º ou 8º do ato institucional número 5. Foi a cassação do habeas corpus. Essas pessoas querem fazer uso dele. Veja como a democracia faz falta até para os reacionários, até para os radicais. Ela faz falta. Por isso que a gente precisa preservar. Porque sem isso, sem a preservação dos direitos e garantias fundamentais, não há desenvolvimento sadio da sociedade. Afonso, eu tenho uma filha de 3 anos. Daqui a alguns anos ela vai me perguntar: papai, como foi sua carreira? O que você fez? Eu não quero dizer para ela que tomei posse, entrei em exercício, fui delegado de polícia por 30 anos, me aposentei e repeti o roteiro. Não. Ela não vai ouvir isso de mim. Ela vai ouvir que eu trouxe, pelo menos tentei trazer, ideias diferentes, para não repetir o que acontece desde 1808. É isso, meu amigo. Não é fácil. Pois é, eu acho que assim, eu acho que a gente pode até marcar uma série de lives para falar disso, porque isso, assim, a gente tem que desmistificar essa história de que o policial, de um modo amplo, é o algoz da sociedade porque ele escolheu ser. Não, ele não escolheu ser. Jamais. Ele é construído para isso. E digo mais, os policiais hoje têm problemas sérios de saúde mental em razão das atividades que exercem, do controle, da pressão por resultados. Temos muitos policiais afastados por problemas realmente emocionais. Isso é grave. Ninguém observa isso. Nós estamos adoecendo. A gente tem que ver o policial de forma mais humanizada. A gente constrói a ideia do policial estereotipado ao longo dos anos. Mas a gente precisa compreender que os policiais, eles são fruto da sociedade. Quando eles entram na polícia, eles já trazem uma carga social com eles. Como o Anderson Duarte fala, primeiro a gente precisa desconstruir esse policial quando ele chega na academia, para depois dar uma formação para ele. Uma formação técnica, uma formação policial. Porque ele já chega construído com conceitos, ele já chega sabendo o que fazer. Se perguntar a pessoa, no primeiro dia de academia de polícia, ele já sabe exatamente o que fazer. Ele não precisaria de curso. Ele saberia o que fazer. Porque ele emerge dentro de todo esse sistema que envolve mídia, política, sociedade, sistema criminal. Ele já sabe o que fazer. Pega qualquer garantista, pega qualquer pessoa, por mais progressista que seja, por mais humanista que seja, treina ela, dá um fuzil para ela, treina ela na polícia, dá um fuzil para ela e pede para ela subir uma comunidade conflagrada. Ou ela vai matar ou ela vai morrer, sendo progressista, sendo garantidora de direitos. Então o policial ele é levado a esse conflito. Ele é lançado a esse coliseu moderno, que é o embate entre jovens negros com farda e jovens negros sem farda, que é a nossa realidade. A gente não está falando só de Sudeste, não. De Rio, de São Paulo. Está falando de Norte, de Nordeste. E essa é uma imersão do policial ali que é sem volta, né? Porque a gente não tem nada que o resgate disso, né? A gente não tem tido nada que o resgate disso. A gente tem uma PEC parada desde 2013, no Congresso, que versa sobre isso, sobre desmilitarização, sobre unificação de polícia, enfim, algo que mereceria um debate, merece um debate. No entanto, nunca aconteceu, está lá desde 2013. Infelizmente, as polícias do Brasil, não estou falando especificamente do Espírito Santo, nem do Rio de Janeiro, que eu tenho maior propriedade para dizer, porque passei a maior parte da minha carreira no Rio de Janeiro. A polícia no Brasil é controlada pela corrupção. Veja, quem controla a seletividade é o poder político. Quem controla a seletividade, quem determina quem vai ser preso é o poder político. Porque ou você equipa as polícias com capacidade para punir crimes de alta complexidade, isso não acontece nas polícias do Brasil,
e você lança o policial hoje para prender pessoas que praticam crimes de fácil apuração, de fácil detecção, de fácil visualização, são crimes visíveis, crimes de rotina, e você impede que a polícia, isso no Brasil, isso é um fenômeno brasileiro, um fenômeno talvez mundial, você impede que a polícia efetivamente busque responsabilizar criminosos de colarinho branco, por exemplo. Se você pegar as estatísticas desse mês de todas as polícias do Brasil, você vai perceber que, se não todos, quase todos os crimes estão entre aqueles 15 ou 20 do Código Penal, que são os clássicos. Furto, roubo, crime sexual, extorsão, homicídio, lesão corporal, ameaça. São crimes relativamente simples, de menor complexidade. E aí, quando eu digo que o poder político determina a seletividade, é porque quando ele não equipa as polícias para punir os criminosos de colarinho branco, ele só está punindo uma parcela da sociedade. E a aristocracia se mantém. Por obra também da corrupção. Essa coisa desses 20 crimes aí, se a coisa fosse focada e separada, dificilmente nós teríamos 800 mil presos no Brasil. Dificilmente. Sim. A coisa é focada assim. Quem realmente deveria estar preso, estaria preso. E não teríamos metade disso. Sim, você tem hoje pessoas presas que furtaram celular. Não, vou até além. Furtaram uma peça de queijo. São conduzidos para a minha delegacia. Né? Quer dizer, esse é o criminoso, né? É óbvio que eu não vou prender essa pessoa. É óbvio que eu não vou prender essa pessoa. Eu não vou levar essa pessoa ao cárcere porque furtou uma peça de queijo. Mas Pedroto praticou crime de furto previsto no artigo 155 do Código Penal, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Sim, a tipicidade formal está bem delineada, mas a tipicidade material não existe. Se não existe tipicidade material, eu considero que não existe crime. Se não existe crime, eu não vou manter essa pessoa presa. Porque quando eu coloco essa pessoa no cárcere, ela vai sair de lá com várias relações criminosas. Se ela entrou como furtador de uma peça de queijo, ela vai sair como potencial associado a uma organização criminosa. Não diria nem organização criminosa, né? Faço um rectus aqui. Um grupo criminoso. Porque, veja, quando você entra no sistema, a primeira pergunta que se faz, pelo menos no Rio de Janeiro, qual a sua facção? O indivíduo vai dizer, mas eu não tenho facção, eu furtei um queijo no supermercado. Mas aqui nós dividimos o sistema por facções, então você tem que escolher uma facção. Mas eu não quero escolher uma facção. Então você mora onde? Eu moro na Rocinha. Então você vai para uma unidade prisional da ADA, Amigos dos Amigos, que é um grupo criminoso que tem o controle dessa comunidade. Então ele vai entrar lá e vai sair associado. Como é que eu vou levar esse indivíduo ao cárcere? Muito bem? Pode evitar uma coisa lá no começo, né? A gente chegou no finalzinho aqui, eu acho que a gente tem uns 3 minutos. Enfim. Mas eu acho que a gente pode, assim, eu já estou propondo aqui uma parceria de lives aqui para a gente conversar mais sobre isso. Acho que meu papel aqui era esse mesmo, de mediador, de deixar que o seu conhecimento fosse dividido aí com as pessoas. Estou muito honrado, muito feliz que você tenha aceitado o convite. E espero que outros venham por aí em breve. A honra é minha, meu amigo Afonso, poder compartilhar esses estudos meus aqui com vocês. Continuo em permanente tentativa de compreender melhor todo o sistema, toda a polícia. A mensagem que fica aqui é exatamente de que nós temos que ver o nosso sistema com outros olhos, começar a perceber que há humanidades a serem reconhecidas em todos os campos. E aí eu deixo aqui uma frase, um grande poeta paraibano, né? A defesa é natural, cada qual para o que nasce, cada qual com sua classe e seus modos de agradar. Uns nascem para trabalhar, outros nascem para a briga, muitos vivem de intriga, outros de negociar. Alguns vivem de enganar,
O mundo só presta assim, é um bom, outro ruim, e eu não tenho jeito para dar. Para acabar de completar, quem tem o mel, dá o mel. Quem tem o fel, dá o fel. Quem nada tem, nada dá. E eu, meu amigo, eu só tenho o mel para dar. Viva Zé Ramalho, grande poeta paraibano, autor desse Repente. Eu agradeço pelo convite, a todas e todos, um grande abraço, estou à disposição no 1º Distrito Policial, de portas abertas para atendê-los, da nossa Polícia Civil, fica em Vitória, que todos fiquem aí bem, saúde, paz, e quem quiser aí me chamar no privado para bater um papo aí sobre algum tema que ficou em aberto aqui, eu não consegui ver as perguntas e nem todos que estavam aqui. Depois muito obrigado. Aí pelo direct aí. E sigam o professor Fábio Pedroto. Eu gosto de falar professor sem nenhum demérito à sua condição de delegado, só porque eu gosto de falar professor mesmo. Não, mas aqui eu estou como professor mesmo, porque aqui a gente está conversando academicamente, né? Aqui a figura do delegado está de lado. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Até a próxima. Saúde e paz para todos. Um abraço. Um abraço.